e paz. É tão Amém. inspirador ver essa dinâmica aí desses nossos pastores trabalhando, pintando, arrumando, deixando a casa de modo tão lindo para as crianças. Isso dá uma vontade de continuar. Isso é um tônico que nós precisamos. Como nós precisamos de pastores que estejam ao lado ali das ovelhas e trabalhem e dê um bom exemplo. Louvado seja Deus que ainda tem pastores aqui, não é? Mas vamos hoje fazer o 4º capítulo do livro do profeta Malaquias. Esse 4º capítulo não existe na Bíblia hebraica. É apenas o final do 3º capítulo. Embora na tradução inglesa, esses 6 breves versículos estão separados, no capítulo 4, nós temos a predição do dia do Senhor e do sol da justiça. O primeiro verso, aqui, o primeiro versículo, é uma vívida descrição do período da grande tribulação. Mas eu vou ler, então, por isso, o capítulo 4, todo, que são só 6 versículos. Então, vamos ler Malaquias 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi no Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uma das primeiras coisas que nós vemos nesse livro, na profecia de Malaquias, é que essa profecia começa de um termo forte. A primeira palavra do livro é sentença. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A primeira palavra é sentença e a última é maldição. Então, nós vemos assim um livro, uma profecia muito forte. Então, aqui nós vimos primeiro a predição do dia do Senhor e do sol da justiça. Ele fala aqui que o dia está chegando e que vai queimar e que todos os soberbos, não é? E todos os maus terão o seu fim. Isso, eles serão consumidos. A Bíblia diz que a doutrina que ensina que depois da morte tudo acabou, ela está completamente desfeita, ela não tem nenhuma base bíblica,
E aqui nós vemos, a Bíblia diz que o corpo volta para o pó e o espírito volta para o Senhor que o deu. Esse versículo nos ensina que todos serão movidos da cena terrestre. Esta cena aqui que nós estamos vivendo é uma cena que vai desaparecer, porque o corpo vai para a terra e o espírito volta para o Senhor. E o espírito volta para o Senhor. Então, quando a Bíblia fala do sol da justiça, nós precisamos dar uma olhada bem nisso, porque no Antigo Testamento nós vemos o sol da justiça e no Novo Testamento fala da brilhante estrela da manhã. No Novo Testamento, a estrela da manhã é a mesma pessoa do sol da justiça mencionada no Antigo Testamento. É Jesus. É essa mesma pessoa que está aí. O Antigo Testamento, ele nos deixa uma expectativa do que iria acontecer, mas o Novo Testamento é a realização de tudo aquilo que foi predito, não é? E nós vamos ver que aqui Jesus nunca foi chamado de estrela da manhã no Antigo Testamento. E também no Novo Testamento, ele nunca foi chamado de sol da justiça. Então, nós precisamos olhar isso. O que no Antigo Testamento é sol da justiça, no Novo é estrela da manhã. Nós vemos no último capítulo do último livro da Bíblia, Jesus dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar todas essas coisas. Eu sou a raiz e geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Nós vamos ver que depois dessa profecia de Malaquias, existem 400 anos de silêncio profético. Esse é o livro de Malaquias. Mas então o Novo Testamento vai abrir com o novo Zacarias, não é? Na privacidade, o anjo anuncia para Zacarias, quando Zacarias estava ministrando no templo, o anjo avisa a ele que ia nascer o precursor do Messias. Isso não foi uma notícia publicada. O anjo falou com ele no silêncio do tabernáculo. Nós sabemos disso. E ele fala também aqui sobre essas duas testemunhas que nós lemos no livro, no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Nós vamos ver que a última palavra, só para a gente ver como esse livro profético, ele é tão sucinto, mas ele é tão condensado nos seus assuntos. Se a última palavra dele é maldição, a primeira é sentença, nós podemos, quando pensamos em maldição, nós pensamos que a maldição veio lá no início, com o pecado. Ela veio e vai até a segunda vinda. Por isso, existe todo esse período de expectativa, porque nós podemos dizer, mas Jesus já veio. Jesus veio, mas ele veio como redentor. Ele veio como cordeiro. Ele veio como novilho.
Ele veio com a graça, ele veio com o perdão, mas ele não veio exercer o seu papel de rei. Ele veio como servo sofredor, porque ele tinha que levar a nossa vergonha, a nossa maldição. Ele ali representava toda a humanidade caída. Então, ele veio como homem para levar o nosso pecado. Mas até a segunda vinda de Jesus é uma vinda em que ele virá como rei. Não é? A Bíblia diz no versículo 2 aqui: mas para vós que temeis o sol da justiça, para vós que temeis o Senhor, virá o sol da justiça trazendo salvação em suas asas. O que significa um novo dia? Porque o sol é uma estrela que sempre anuncia um novo dia. O sol começa a brilhar, nós sabemos, o novo dia está começando. O que significa que a noite do pecado ela passou da escuridão, mas um novo dia começa. Por isso que Jesus diz: eu sou a brilhante estrela da manhã, porque eu começo um novo período, um período de luz, de claridade, onde nada fica escondido, onde tudo é visível. Quando nós falamos nessas coisas, nós lembramos que o homem sempre foi curioso a respeito de astros, não é? Eles sempre foram curiosos, isso por causa das suas, como não posso dizer mandinga, mas das suas curiosidades a respeito do que brilha no céu, talvez pela beleza do que brilha no céu, não é? E nós vemos e sabemos que a astronomia é uma ciência antiga. E, como muitas outras ciências, ela se origina no ocultismo, ela se origina na superstição, na mitologia, no misticismo. Ela se originou na astrologia. Mas, quando nós pensamos hoje, nós não estamos tão modernos. Por que nós, tão modernos hoje, nós vivemos procurando horóscopo, o poder das pedras, o ocultismo? E o que falar daqueles que hoje adoram Satanás, Lúcifer? Às vezes passamos aqui cedo no aterro do Flamengo e vemos pessoas, e não são meninos de rua, não são mendigos, não são pedintes, são pessoas cultas, adorando o sol, pessoas procurando o tratamento através do poder que existe nas pedras, escolhendo pedras pelo poder que tem, indo para a praia para levar flores para a rainha do mar. O que é isso? Comprando perfumes caríssimos para jogar no mar, para perfumar a rainha do mar, derramando champanhe cara no mar para a rainha do mar. Mas nós não estamos tão modernos. Como é que nós desenvolvemos tão pouco a nossa mente? Por que será que nós ainda estamos assim? Olha, antigamente,
3% da humanidade acreditavam na existência do diabo. Mas, há 40 anos atrás, foi feita uma pesquisa e de 37% a 48% recentemente creem na existência do diabo. Nós chegamos à conclusão, e nós temos muito a presença disso aqui, principalmente nesse 4º capítulo de Malaquias, que corpos celestes sempre foram observados por causa da curiosidade sobre a beleza dos céus. Quando nós lemos o Salmo 8, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres? Quem é o filho do homem, para que o visites? Não é? Quando vemos o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, nós vamos vendo como os céus, o firmamento, todas as estrelas, a própria lua, o sol, como eles sempre impressionaram os homens, não é? Gênesis, você vê quando Deus fala, quando ele chama Abraão lá fora, no momento em que Abraão tinha voltado do Egito, e Deus diz para ele: ó Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E Abraão diz para ele: que mais poderás me dar, se um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. Deus diz para ele: não, Abraão, não será este o teu herdeiro, será um filho nascido de ti. Vem aqui, Abraão. Leva Abraão lá fora e diz para ele: olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu podes enumerá-las. Pois assim, Abraão, será a tua descendência. Será como as estrelas do céu. Se alguém puder enumerar as estrelas do céu, também poderá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. Então, nós vemos muito, e se nós começarmos em Gênesis, nós vamos até Apocalipse e vamos vendo a Bíblia diz que Deus formou todas as estrelas e conhece cada uma pelo seu nome. Então, tudo isso, quando olhamos para cima, quando pensamos, nós não nos cansamos de olhar a beleza dos céus. É como olhar as ondas do mar, ou as árvores, as montanhas. O homem é muito voltado para os mistérios da natureza. Olha, o Antigo Testamento fecha com uma direção, Deus direcionando o homem para olhar para os céus e procurar o sol da justiça. Nós vemos isso aqui. Última profecia do Antigo Testamento é Deus nos direcionando para olhar para o céu, para buscar o sol da justiça. Se o sol começa um novo dia, o sol da justiça é aquele que começa um período de justificação. Esse é o sol da justiça. Nós vemos que, então, o que no Antigo Testamento era uma expectativa,
No novo, é uma realização. Quando nós olhamos Números 24, quando nós olhamos para Números 24, nós vamos ver a profecia de um profeta pagão, mas assim mesmo um profeta. Balaão é um dos mistérios que a gente tem na Bíblia, é esse profeta Balaão, filho de Balaque. Ele sabia, ele profetizou e profetizou de forma magistral. Ele diz, no versículo 17, ele diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Olhe bem, ele fala aqui de uma estrela e de um cetro. Nós sabemos que o cetro fala do rei. E a estrela está separada do sol, porque a estrela é sinal de Cristo. A estrela vem apontando para Cristo, que vem marcando um novo dia para tirar a sua igreja daqui da terra. Nós precisamos lembrar que, apesar de todas as dificuldades que nós temos ainda, mesmo depois que Jesus Cristo já veio, nós precisamos lembrar de algumas verdades que nós nunca falamos. Por exemplo, quando você vê lá em Mateus, no capítulo 2, no versículo 2, você vai ver aqueles dois reis, aqueles 3 reis. Por que eu estou errando o número de reis? Que nós chamamos de magos. Diz assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olhe bem, se você olhar para essa citação, você vê que eles viram a estrela do rei. Eles viram a estrela do rei. Por que será que, com tantos estudiosos em Israel, os magos, que não tinham nada a ver com Israel, quanto tempo esse povo passou estudando estrelas para descobrir que tinha uma estrela que apontava para um nascimento de um rei especial, que seria o rei de Israel, o descendente de Davi. Aquela estrela apontou para o nascimento. Aquela estrela apontou para o presépio. Os magos viram a estrela no oeste. Se eles tivessem seguido a estrela para o Oriente, eles teriam ido se acabar lá para a China. O sol nasce a leste, mas eles viram a estrela no oeste. Eles vieram do Oriente para adorar no oeste. Então, é uma estrela especial. É uma estrela especial. O que é uma estrela na Bíblia? Nós sabemos que tem estrela, é aquilo que sobressai. Em Apocalipse, tem uma estrela, a estrela caída,
que recebe ordem para fazer obras sujas, não é? Recebe ordem para soltar demônios, querubins demoníacos do inferno para fazer mal aos homens na terra. Então, agora nós vemos que se o sol nasce a leste, essa estrela apontava para o presépio. Olha, se você observar, Jesus nunca mandou prestigiar o nascimento dele. Não há um lugar na Bíblia onde se mande prestigiar o nascimento de Jesus. Sempre ele chamou a atenção da sua morte e ressurreição. Você vê quando Paulo fala sobre a ceia, ele diz que todas as vezes que nós tomamos o pão e nós bebemos do cálice, nós anunciamos a sua morte. Então, o nosso papel aqui na Terra é anunciar a morte e não o nascimento. Portanto, quando nós fazemos toda essa festejo de Natal, isso não é pecado, mas nós sabemos perfeitamente que as pessoas nem lembram de Jesus. Quem não crê que ele existe, que ele existiu, que ele virá, também faz a festa do Natal, porque passou a ser uma festa completamente mundana, onde os comerciantes esperam o ano todo, aonde todos ficam de olho no 13º salário dos trabalhadores. Mas eu não estou aqui para criticar ninguém. Quem comercia também tem que comer, tem que vender seu produto e ninguém é obrigado a comprar. Só para dizer que o sol da justiça é Jesus, mas ele é chamado assim no Antigo Testamento, no Novo, ele é a brilhante estrela da manhã. Quando nós vemos aqui a estrela e o cetro, nós precisamos saber que essa passagem toda está se referindo a Jesus Cristo. Quando nós olhamos aqui, nessa passagem do profeta Malaquias, nós olhamos aquilo que está escrito, nós vemos o profeta dizer, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Sol da justiça. É tão interessante ler na Bíblia em inglês, porque em inglês essa justiça aqui é righteousness, não é? Aqui, quando nós falamos justiça, nós pensamos vingança, não é? Aqui, não. Quando nós dizemos que Deus é righteous, quer dizer, ele justifica, ele perdoa, ele limpa, ele paga o preço. Essa é a justiça de Deus. Ele diz que se esse sol nasce para nós, quer dizer que esse dia, onde nós seremos justificados, porque nós tememos o nome de Deus, então haverá o nosso período. Esse dia nascerá o sol da justiça, quer dizer, esse período em que esse dia chegará trazendo para nós a salvação. Ele diz, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Quer dizer, onde nós vamos ter a nossa liberdade, porque tememos o nome do Senhor. Isso é algo que nós precisamos dar mais atenção. Temor de Deus. Não é medo de Deus. É um misto
de respeito, de honra, de adoração, de reverência. Não se fala de Deus de qualquer jeito. Não se diz para Deus aquilo que vem na cabeça. Como nós estamos hoje vendo na igreja as pessoas falarem de Deus como se Deus fosse o nosso coleguinha. Não, nós precisamos saber que esse dia de ouro, quando a Bíblia fala dia, não significa um dia de 40 horas, 24 horas, é um período em que esse sol, essa luz de perdão, porque na Bíblia a justiça é o perdão de Deus. Então, nós estaremos livres daquela maldição, daquela sentença que vem lá no início e que termina no versículo 6 do 4º capítulo. Ele diz: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. O que significa que haverá, sim, um final para a perversidade, para o pecado. Haverá um final. Eles serão restolho, porque recusaram. O quê? Temer ao Senhor. O temor ao Senhor, o respeito ao nome de Deus. Quando Deus fala, aqui, um dos versículos que nós precisamos lembrar. Quando Deus fala: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Olha, às vezes nós dizemos, mas isso é Antigo Testamento. Para Deus não existe essa história de acabou, Moisés passou. Não. A lei é eterna. Os estatutos são eternos. A graça é eterna. Aquilo que Deus prescreveu no Horebe para Moisés, para o povo de Israel, simplesmente ficou provado que eles não podiam cumprir, porque eles teriam que fazer muito esforço e não conseguiriam. Então, foi preciso que viesse a graça, e com a graça veio o perdão, e pelo perdão veio o Espírito que lhe conduz, que lhe conscientiza a viver uma vida diferente. Aí já não é por força, já não é por poder humano, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Porque só o Espírito de Deus pode nos capacitar para fazer determinadas coisas. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Essa semana foi uma semana terrível. Terrível para mim. Talvez eu nunca fiquei tão agitada em toda a minha vida como eu fiquei. Por quê? Eu ia fazer a entrega das coisas de Natal das minhas crianças sábado. Mas os sapatos, todos os anos eu encomendo em São Paulo, não tinham chegado. Então, por isso, eu transferi para amanhã. Só que assim mesmo não chegavam. Foi preciso uma senhora, está ela em São Paulo, ir lá na loja, pegar todas as caixas, botar dentro do carro dela e levar na casa de um irmão de lá da Comunidade da Graça, porque ele estava mandando um caminhão de mudança para aqui, para o Rio. E as caixas vieram junto com a mudança. Só ontem eram 15 para meia-noite quando os sapatos estavam chegando aqui em casa. Arrumei tudo aqui, fui para a cama, 3 horas eu estava aqui na sala.
e comecei a arrumar as sacolas. As sacolas estavam todas prontas, só precisava botar o sapato dentro. Comecei desde 3 horas da manhã. Mas às 8 eu tinha que estar fazendo compra de alimento para mandar para as crianças do Vale do Jequitinhonha, porque 3, 4 vezes por ano eu gosto de mandar. Amanhã de manhã, o pastor vai para o Vale do Jequitinhonha, ele sai às 6 horas da manhã, 9 horas da noite, ele está lá. Leite, Nescau, biscoito, macarrão, tudo isso. Então, só que 7 horas eu não podia acabar, porque vieram sapatos trocados. Os sapatos que eu pedi, 20 deles não vieram. Vieram outros números. Então, eu tive que anotar aquilo tudo. Fui lá para o açaí, fiz as coisas, voltei, fui comprar os sapatos, e vamos para um banco, e vamos àquele e acabei. Agora, pouco tempo antes de começar essa live, é que as sacolas foram todas para a igreja com as caixas de panetone e tudo mais. Mas foi uma pressão muito grande, muito trabalho, eu carreguei muito peso. Foi uma pressão tão grande que eu tive pela primeira vez na minha vida. Eu fiquei aflita, pensando que eu não ia dar conta. Mas uma coisa é certa, e isso eu nunca vou esquecer. Havia no meu coração aquela certeza de que eu estava fazendo um trabalho no reino. E Deus, ele dispensa todo o seu poder quando nos estendemos a mão para pessoas que nem mesmo vamos dizer obrigado. Se Deus deu a força, Deus deu o poder, Deus mandou o dinheiro, Deus me deu condição de fazer tudo, acha que ele não ia dar condição para eu entregar aquilo que ele me mandou comprar? Está tudo pronto. Amanhã entregamos tudo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Deus, ele está sempre, sempre, sempre agindo pela sua graça. Se eu tivesse feito no meu poder, eu não teria dado conta. Mas há um poder maior operando em nós. Você acha que o pastor Maurício e a pastora Cátia estariam, essa hora da noite, lá, pintando parede, arrumando coisa, na parte lá, na área das crianças, se não houvesse um poder maior operando através deles? Já não é por força deles, não é por poder humano, é pelo Espírito que já desceu e já está em nós. A Bíblia diz: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, sim, com esse poder, sereis meus testemunhos em qualquer lugar. O que eu quero dizer é isso. Quando o profeta, Deus fala aqui, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi no Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. É para aprendermos. Hoje, na época que estamos, desprezamos os mandamentos como se fossem obsoletos. Não. Jesus Cristo veio para cumprir toda a lei. Toda a lei. Ele diz, vem aqui por palavra de Deus, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha, lá vem a palavra dia novamente. Dia, eu já disse, não é um período de 24 horas, é um período em que o Senhor governará. O Senhor governará.
Então virá o cetro com autoridade. E nesse dia, os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Porque a Bíblia diz, por boca do profeta Amós, comandarão 2 juntos se não houver acordo entre eles. Nesse reinado aqui, nesse dia, nesse período do Senhor, soberbo não vai ficar, mentiroso, ladrão, adúltero, aqueles que praticam perversidade, imoralidade sexual, feitiçaria, não vão ficar, porque não dá. Eles serão reduzidos a nada. Por escolha deles, ele diz, enviarei o profeta Elias. Qual é o ministério de Elias? Elias aparece na Bíblia como profeta. Mas em que situação esse homem aparece? Ele aparece exatamente no momento crucial em que entra uma mulher que tinha um ministério. O ministério de Jezabel era exatamente calar a boca dos profetas. Porque se os profetas de Deus não falassem, o povo não era edificado. Então, rápido, eles se esqueceriam do Senhor. Ela fez um casamento político com Acabe, rei de Israel, e entrou para Israel com o único objetivo: implantar a adoração a Baal e exterminar totalmente a adoração ao Deus de Israel. Esse foi o empenho dela. E olhe, ela se esforçou. Ordenou a matança de todos os profetas. Pronto. Agora o povo não ouvia mais a palavra de Deus. Fácil, fácil. Ia seguir Baal. Você entendeu? Por que hoje muitas pessoas acham que um espírito de Jezabel é espírito de imoralidade sexual? Não! Não! A Bíblia não diz que Jezabel era uma mulher que praticava imoralidade sexual. Fala que ela praticava prostituição, quer dizer, idolatria. Mas o que é que ela fez? Silenciou a pregação da palavra de Deus. Então, o espírito de Jezabel é um espírito que silencia a pregação da palavra. O que nós temos visto? O que nós temos visto? Olha aí, de 10 igrejas, uma está pregando a palavra de Deus. Eles estão pregando alguma coisa para atrair pessoas, para divertir as pessoas, para o culto ficar interessante para as pessoas. O culto tem que agradar a Deus, porque o culto é a Deus. Em vez disso, estão fazendo um culto para agradar pessoas, para encher mais a igreja. O que é isso? Um espírito de Jezabel que se move aí, porque é um espírito de silenciamento da palavra de Deus. Mas aqui, como naquela época, Deus levantou na terra um homem que se preocupou, que chorou na terra a dor que Deus sentia no seu coração. Deus o preparou para ser um canal de avivamento. E aí nós vemos Elias de Tesbe, a cidade dele fica do lado da Jordânia, e ele entra, e nós sabemos que houve um grande avivamento de Israel. Então, esse homem, esse ministério de Elias está profetizado aqui em Malaquias 4, no versículo 5, que antes que venha
esse grande e terrível dia, vai haver um avivamento da palavra de Deus, porque Elias representa essa situação. Essa palavra que vem no último momento. A palavra de Deus. E nós vemos isso lá no capítulo 11 de Apocalipse. E a Bíblia diz que ele, esse profeta, quer dizer, esta palavra que será pregada, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por quê? Termina aqui com essa história de converter o coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. Quando nós examinamos os 10 mandamentos, nós vemos muitas coisas. Mas quando Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, em toda a tua alma, em toda a tua força e teu entendimento. Não cometerás adultério. Não é? Ele vai dizendo, mas quando chega, honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam longos na terra que eu te dou por herança. Nós precisamos pensar o que é que Deus está falando. De que forma você honra? Obedecendo, fazendo a vontade dos pais, sem envergonhá-los. Por quê? Porque dias longos? Às vezes nós pensamos que dias longos é viver 80, 90, 100 anos. Não. A Bíblia não está falando de longevidade cronológica. Dias longos são dias frutíferos, são dias profundos, são dias produtivos, dias de alegria, dias de plantação. Porque não adianta você viver 80, 90 anos e ir para o inferno. Ou deixar uma história suja para os seus filhos, um nome sujo. Quantos homens aí que viveram 80, 90 anos e deixaram um nome sujo para a sua família? Deixaram vergonha. Então, para que os teus dias sejam longos, sejam frutíferos, teus sonhos sejam realizados, para que vivas com alegria, para que realizes os teus projetos. Então, quando nós olhamos hoje, nós pensamos numa vez que Jesus disse uma parábola. Quando aquele rapaz, o chamado filho pródigo, se arrepende, qual é a palavra de arrependimento que ele traz na concepção de Jesus? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Então, a desobediência de um filho ao pai, ela primeiro ofende a Deus, depois ao pai da terra. Por quê? Porque não foi seu pai que escolheu você. Não foi você que escolheu esse pai para você. Você não escolheu o ventre de onde você ia nascer. Sua mãe não escolheu qual é o filho que ela queria ter. Não. Quem faz a escolha é Deus. E quando você rejeita isso, você está rejeitando abertamente a vontade de Deus. É isso. É isso. Quando, por isso, esse pecado, ele é um pecado que gera maldição. Porque ele vai... Primeiro nós vimos sobre não temer a Deus. Para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Isso é temor de Deus.
a base do temor de Deus está na obediência. Isso significa que nessa situação aqui, quando vier o avivamento, pela palavra de Deus, a palavra vai trabalhar aí em cima de quê? Da família, meus irmãos. Da família. Família. A última palavra do Antigo Testamento fala sobre a família. O que tem que acontecer com a família para que ela não se feche em maldição? E Deus promete, no último livro do Antigo Testamento, que a palavra dele vai restaurar a obediência para que não haja maldição. Então, quando nós olhamos para esse livro tão pequeno, o livro do profeta Malaquias, tão pequeno, tão sucinto, para uns, um livro que não precisa nem de ser lido, porque as pessoas nem acham por quê. Nós precisamos olhá-lo com mais cuidado, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, de onde a esperança vem, a esperança de Cristo vem sobre a terra para ele vir, para estabelecer o seu reino. No Novo Testamento, nós precisamos ser como aqueles magos que estavam olhando, quando aqueles homens olharam para os céus, procurando a estrela do rei. Aqueles homens não começaram a olhar de uma hora para outra. Aqueles homens gastaram anos estudando e contemplando os céus em busca da estrela do rei de Israel. Nós, hoje, olhamos para os céus e nós buscamos aquele dia ou aquela noite em que veremos o Senhor aparecer e sugar a sua igreja da terra. Esse é o momento em que nós estamos olhando para os céus, querendo ser sugados, porque nós estamos no final dos tempos, com certeza. Portanto, meus irmãos, não sei o que vocês aproveitaram do livro do profeta Malaquias, mas eu tenho bebido muito desse livro, eu tenho aprendido muito desse livro, e eu tenho que agradecer a Deus porque eu tenho que pregar esse livro, porque é dessa forma que eu tenho aprendido muito mais. E enquanto eu vou me preparando para pregar para vocês, eu vou pesquisando de um lado para o outro, eu vou meditando, eu vou memorizando, e eu saio hoje dessa profecia mais enriquecida, agradecendo a Deus, agradecendo a vocês, agradecendo a liderança do Strong Tower e desejando que vocês tenham um final de ano olhando na direção certa. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.